Antes de começar o vídeo é bom informar que ele contém spoilers até o 6º episódio desta 4ª temporada de The Flash. Então se você ainda não viu esses episódios, talvez eu acabe estragando algumas das boas surpresas que eles podem lhe trazer. Mas o YouTube tem vários recursos para que você não perca esse vídeo de vista. Por exemplo, curtir ele aqui embaixo e procurar depois na sua lista de vídeos curtidos. Você pode também se inscrever no canal, ativar o sininho, e da próxima vez que eu postar um vídeo você vai ser avisado dele e vai lembrar deste vídeo que você tem que assistir. Outra possibilidade é compartilhá-lo na sua rede social, e aí mais tarde você vai poder encontrá-lo também porque ele vai estar mais fácil lá no seu feed de notícias. Ou você pode fazer tudo isso, mesmo que você já tenha assistido os episódios. Olha que bacana! E aí meus queridos, tudo bom com vocês? Meu nome é Tato, eu sou o seu nerd e este é um vídeo sobre, pelo menos, a primeira parte do plano do nosso querido Devil Devil. Que trocadilho horrível. Bom, para que vocês entendam bem essa teoria, eu preciso que vocês relembrem uma coisa que aconteceu no primeiro episódio. Assim que o Barry volta da força de aceleração, ele volta falando coisas estranhas. Eu acredito que aquelas falas na verdade estão deslocadas no tempo. Quer dizer, algumas acontecerão no passado, outras acontecerão no futuro. O que faz total sentido se você imaginar que o Barry acabou de voltar da força de aceleração, que é um lugar onde o tempo funciona de uma forma diferente. E ele estaria se estabilizando após esse período que passou lá. E quem me segue nas redes sociais, em especial no Facebook, sabe que eu postei lá um vídeo com todas aquelas falas que já foram ditas na série. Os momentos certinho, bonitinho. Fala que é dita, quando é que foi dita, episódio, tá bonitinho, tá legal. Vai lá dar uma olhada. Inclusive, um adendo, existe uma fala lá que eu tô batendo cabeça desde aquele dia pra tentar entender, quando ele diz a Nora não deveria estar aqui. Ele fala essa frase por 2 vezes, com intenções distintas. Você pode ver lá no vídeo que a intenção que ele fala a frase é geralmente a mesma intenção com a qual ele falou no passado. E ele fala, a Nora não deveria estar aqui, primeiro contente, depois triste. Então ele vai falar essa fala 2 vezes na série. Essa fala nunca foi dita. Eu tô quebrando a cabeça pra entender. Um dia que eu entender eu gravo outro vídeo sobre isso. A fala que interessa aqui foi a segunda fala que ele diz. Onde ele diz, Vossa Excelência, eu sou inocente, não fiz isso, eu não matei ninguém. E já que essa fala nunca foi dita na série, é de se imaginar então que ela pertence ao futuro do personagem. Portanto, em algum momento no futuro, o Barry estará de frente para um juiz respondendo a uma acusação de assassinato. Outro ponto importante é saber que Clifford DeVoe, nas HQs, era um advogado de porta de cadeia. E outra coisa, o julgamento do Barry Allen já aconteceu no passado. Não, obviamente que ele não aconteceu na série, senão vocês saberiam o que aconteceu. Mas na década de 80, nas HQs, o Barry acabou quebrando o pescoço do Elbart Town para salvar a Iris. E isso resultou em um julgamento do qual o Barry foi julgado culpado, coisa que eu acho que vai acabar se repetindo na série. Mas aí você diz, cara, de jeito nenhum que o Barry, esse Barry, especialmente esse Barry de bem com a vida que ele tá agora, vai acabar cometendo um crime desses. Propositalmente não, mas lembre-se, nós estamos lidando com o DeVoe, e mais, estamos lidando com todo um grupo que o DeVoe juntou explicitamente para um objetivo, que eu acredito que seja esse. A pista mais clara que eu tive dessa história, que foi o que me fez pensar em gravar esse vídeo, foi o fato do Chorão, um meta-humano capaz de chorar, uma espécie de entorpecente, aparecer exatamente no mesmo episódio, que mostra que o Barry é suscetível a entorpecentes. Portanto, eu acho que o objetivo do Chorão nessa missão é exatamente essa: entorpecer o Barry para que ele fique vulnerável e assim acabe cometendo o crime que ele deve cometer. E um outro detalhe importante é o seguinte: quando o time Flash começa a buscar pelos possíveis meta-humanos, pelos 12 que deveriam estar no ônibus, eles, óbvio, começam com o motorista. Porém, o motorista foi encontrado morto em uma banheira, isso é dito pelo Cisco. A questão é, o DeVoe ainda busca os 12 que estavam dentro do ônibus. Por que o DeVoe procuraria por um homem morto? Outra coisa que não faz sentido, de repente uma pessoa ter ganho o poder de controlar máquinas com pensamento, a outra de controlar a sorte, a outra de controlar objetos inanimados e de repente ele ganhou o grande poder de ser um suicida. Não é um poder bacana. O que eu acho que o motorista acabou ganhando foi o poder de ressuscitar ou de fingir-se de morto. É, mais ou menos um super gambado sem floresta. Então ele seria o personagem que acabaria sendo morto pelo Barry e levando o Barry a julgamento. Já que eu estou falando das funções das pessoas, eu imaginei que a Visão Negro poderia justamente controlar o cadáver do motorista para que ele lutasse contra o Barry e assim fosse visto que o Barry matou alguém. Só que eu acho que isso é muito, sei lá, grotesco para uma série como The Flash. Então eu acho que talvez ela acabe dominando o corpo do Barry
quando ele estiver entorpecido pelas lágrimas do chorão. E provavelmente o Kilgore seja justamente aquela pessoa que vai distribuir a imagem do assassinato para toda a cidade, para toda a Central City, para que toda a cidade se volte contra o Barry, veja ele como um assassino. Bom, já no caso a Beck é uma coisa um pouco mais confusa porque os poderes dela são muito aleatórios, né? Depende dos objetos que estiverem em volta, depende do que está acontecendo, então é bem mais difícil dizer. Sim, eu estou usando uma forma bonitinha de dizer que eu não sei. E o último que a gente sabe, pelo menos que existe, é o Ralph Dibny, que agora está do lado do Barry, e até como um inscrito aqui me perguntou, o Emerson Bezerra, se o DeVoe cometeria erros. Não, o DeVoe não deve cometer erros. O que eu acredito é que o Ralph vai ser justamente um ponto importante do julgamento. Ele vai ser um parceiro do Barry que vai depor contra ele. Uma coisa que ficou muito clara no Ralph é que ele não é um vilão, que pelo contrário, ele tem um zelo muito grande pela vida. Ficou muito claro isso com a história da menininha do episódio da Visão. E ficaria mais provável ainda dele aceitar depor caso a oferta fosse que ele pudesse voltar para a força policial caso deposse contra o Flash. E aí nós teríamos um super policial meta-humano trabalhando junto com a força policial, o que faria com que as pessoas se questionassem se o Barry é realmente útil. E aí é que tá. Eu acho que a missão do DeVoe é justamente criar uma lei antivigilante, o que conectaria a série The Flash com a série Arrow. Em Arrow, a ideia de uma lei antivigilante já foi debatida diversas vezes. Em The Flash, nunca. Então esse pode ser o ponto inicial de uma lei antivigilante em Central City. Certo, mas daí você me pergunta de repente, existe algum momento na série que apontou para o que eu estou dizendo? Sim, existe uma fala que parece corriqueira, mas que me ajudou a pensar sobre isso. Um momento em que o Barry e o Ralph lutam contra um ladrão qualquer que apareceu, a parceira do DeVoe, ela aparenta ficar muito estressada e dizer que a identidade dele quase foi revelada. E que se a identidade do Barry como Flash fosse revelada, todo o plano iria por água abaixo. Se a identidade do Barry viesse a público, seria possível que a força policial, já que o Barry trabalha para a força policial, promovesse o Barry como um agente de polícia. Sendo promovido assim, ele teria o direito de se utilizar de força letal em alguma situação de emergência. Então o caso do assassinato viraria só um ato interno da polícia, averiguando se o Barry tinha necessidade de se utilizar ou não de força letal. Outra possibilidade seria a própria prefeitura tentar defender o Flash, já que por diversas vezes a prefeitura apoiou o Flash, deu até a chave da cidade para ele no passado. Porém, é bom lembrar duas coisas. Primeiro, o Barry não está muito bem com o prefeito da cidade, por causa daquela história do Ralph. Segundo, ele até teria um apoio lá dentro. Afinal, a procuradora do município é a Cecile. Como procuradora, ela poderia decidir defender o Flash de uma ação contra ele. A prefeitura agir nessa ação. Porém, é bom lembrar que ela está grávida. Portanto, nos próximos meses, ela deve adquirir uma licença maternidade. E outra pessoa vai assumir o cargo. E a gente não sabe se esse procurador é muito fã do Flash. Provavelmente não. Cara, eu gosto do DeVoe. Parece que as coisas se encaixam assim. Tudo bonitinho. É muito legal. Uma questão importante aqui é a motivação do DeVoe em fazer isso. Eu cheguei a pensar se o lance da cadeira de rodas dele, né, ele aparece no final desse sexto episódio numa cadeira de rodas, não seria culpa do Barry. E assim ele gostaria de punir o Barry pelas ações irresponsáveis dele, processando ele e colocando uma lei antivigilante em vigor. Mas parei para pensar também que talvez aquele lance da cadeira de rodas seja só um disfarce, né? Afinal, ninguém suspeitaria de uma pessoa na cadeira de rodas, não é verdade? Porém, como eu disse no começo do vídeo, eu acredito que esta seja a primeira parte do plano do DeVoe. A segunda parte, para mim, é um pouco mais confusa. Eu acredito que existe mais ainda aí por trás. Mas ainda não foi revelado muita coisa, então eu não sei muito bem o que opinar. É claro, eu tenho um chute para dar, mas é um chute de longa distância. O que a mente mais poderosa do mundo quer? Talvez provar que ela é realmente a mente mais poderosa do mundo. E qual mente duelaria com ele? A do Gorilla Grodd. Porém, o Gorilla Grodd está preso. Preso por uma ação do Barry Allen. Caso o processo de lei antivigilante entrasse em vigor, seria possível que ele utilizasse essa lei para liberar os meta-humanos que foram presos. E
também os meta-animais. Né? Portanto, ele teria ali um acesso ao Gorilla Grodd. Tendo acesso ao Gorilla Grodd, eles poderiam duelar em suas mentes e ver qual dos dois tem a mente mais poderosa. Esse seria um objetivo. Mas, como eu disse, ainda não sei. Bom, galera, o vídeo era esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo, caso vocês tenham curtido ele de verdade. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e eu serei eternamente grato a você. É isso aí, galera. Obrigado por assistir. Valeu, tudo é bom e paz!